Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você neste momento, amado irmão, amada irmã, alma preciosa que Deus conhece pelo nome que foi escolhida antes mesmo da fundação do mundo para ser amada, cuidada e protegida pelas mãos do Pai Celestial. Que onde quer que você esteja agora, seja em sua casa, no trabalho, no carro, caminhando pelas ruas ou deitado em seu leito, você sinta o calor da presença de Deus descendo sobre a sua vida como um manto de luz, como um fogo que aquece sem queimar, como um vento suave que toca a sua alma e diz: eu estou aqui, eu nunca te abandonei, eu te amo com amor eterno. Feche os olhos por um momento, respire fundo, deixe o peso do mundo escorregar dos seus ombros, porque agora é tempo de orar, é tempo de falar com aquele que te criou. É tempo de se lançar nos braços do Deus que é mais do que suficiente para tudo que você precisa. Junte-se a mim nessa oração. Abra o seu coração. E vamos juntos chegar diante do trono da graça com ousadia, com fé, com a certeza de que Deus nos ouve, que Ele responde e que Ele é fiel para sempre. Vamos orar. Pai Celestial, Deus eterno, Santo e poderoso, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra, eu venho diante da Tua presença neste momento com o coração aberto, com os joelhos curvados, com a alma sedenta de Ti, porque Tu és o único refúgio verdadeiro que existe neste mundo. Tu és o meu abrigo nos dias de tempestade. Tu és a fortaleza que não pode ser derrubada. E hoje eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Hoje eu escolho descansar à sombra do Onipotente. Hoje eu decido não mais tentar resolver tudo com as minhas próprias forças, não mais carregar sozinho que é pesado demais para os meus ombros, não mais caminhar no escuro sem a Tua luz, porque eu aprendi, Senhor, que aquele que habita no Teu esconderijo encontra proteção que o mundo não pode dar, que o inimigo não pode roubar. Eu digo a Ti neste momento, com toda a força da minha fé, Tu és o meu Deus. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és a rocha sobre a qual eu me apoio quando o chão ao meu redor treme. Tu és o escudo que cobre a minha vida quando os dardos do inimigo voam na minha direção. E eu confio em Ti. Pai, eu confio em Ti com todo o meu ser, com toda a minha história, com cada ferida que eu carrego, com cada sonho que eu ainda guardo no coração. Com cada lágrima que já caiu dos meus olhos nos momentos de dor, eu confio em Ti porque Tu és digno de toda confiança. Senhor meu Deus, eu Te peço hoje que Tu livres a minha vida do laço do caçador, daquelas armadilhas escondidas que o inimigo prepara no caminho dos Teus filhos, daquelas ciladas que não são visíveis aos olhos humanos, mas que Tu enxergas de longe, daquelas situações criadas para me fazer cair, para me destruir, para me roubar o que Tu já colocaste em mim, para me afastar do propósito que Tu planejaste para minha vida antes mesmo que eu nascesse. Livra-me, ó Deus, de toda doença mortífera, de toda enfermidade que procura se instalar no meu corpo, nesta carne que é o templo do Teu Espírito Santo, porque Tu és o médico de toda enfermidade. Tu és a cura que não precisa de aprovação humana. Tu és o Deus que cura pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu amor. E hoje eu declaro sobre a minha saúde, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Nenhuma doença tem autoridade sobre a vida que foi comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Cobre-me, Pai, cobre a minha família, cobre os meus filhos, cobre meu lar com o Teu escudo, porque Tu és fiel e o Teu amor é o mais poderoso escudo que existe. Com as Tuas penas Tu me cobres, Senhor, e sobre as Tuas asas eu me refúgio. E esta imagem que Tu mesmo nos deste na Tua palavra é tão linda, tão cheia de ternura, tão cheia de amor de pai, de amor de mãe, de amor que não abandona e não se cansa. Como a águia que cobre os seus filhotes com as suas asas fortes e quentes, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo de si. Quando o perigo se aproxima, é assim que Tu me cobres, Pai, é assim que Tu me proteges, não de longe, não com indiferença, não de forma fria e distante, mas de perto, com ternura, com cuidado, com atenção a cada detalhe da minha vida. E a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra, é o meu escudo, é a minha armadura, é a defesa que eu visto todos os dias antes de sair de casa. Porque eu sei que este mundo é um campo de batalha, eu sei que há forças espirituais que trabalham contra os planos de Deus para a minha vida.
Mas eu sei também que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e por isso eu não tenho medo. Pai, eu não tremo diante do terror da noite, de qualquer perigo que se esconde nas sombras, daquele medo que chega sem avisar no meio da madrugada e tenta roubar o meu sono, a minha paz, a minha sanidade. Porque tu estás comigo na escuridão tanto quanto estás comigo na luz do dia, e a noite para ti é tão clara quanto o meio-dia. Não temo a flecha que voa de dia. Senhor, não temo as palavras afiadas lançadas contra mim, as acusações, as mentiras, as calúnias, os planos dos homens que desejam o meu mal, porque tu és justo e tu defenderás a minha causa. Tu erguerás a tua voz quando os homens tentarem me calar. Tu abrirás portas quando os homens tentarem fechá-las. Tu farás prevalecer teu plano mesmo quando os inimigos se unirem para destruí-lo. Não temo a pestilência que anda na escuridão. Não temo as forças ocultas que trabalham nas trevas contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus relacionamentos, contra as minhas finanças, contra o meu ministério, contra tudo que tu plantaste em mim. Porque tu, ó Deus, és mais poderoso que qualquer trevas, e não há força nas trevas que possa resistir ao teu nome. Não temo a destruição que assola ao meio-dia, aquelas crises que chegam de repente, aquelas situações que explodem quando menos se espera, aquelas perdas que doem fundo, porque mesmo no meio da destruição tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que redime, tu és o Deus que transforma as cinzas em beleza e luto em alegria. Senhor, eu declaro hoje que mesmo que 1000 caiam ao meu lado, mesmo que 10.000 caiam à minha direita, esses males não chegarão até mim, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque eu mereça mais proteção do que o meu irmão, mas porque eu confiei no teu nome, porque eu me lancei sobre a tua misericórdia, porque eu escolhi fazer de ti o meu refúgio e não construir a minha segurança sobre riquezas que se vão, sobre relacionamentos humanos que mudam, sobre estruturas que o tempo desfaz, mas sobre ti, sobre a tua palavra, sobre o teu caráter imutável, sobre o teu amor que é mais forte do que a morte, e com os meus próprios olhos, Senhor, eu verei-a. Recompensa dos ímpios, não com a alegria do mal alheio, mas com o testemunho de que tu és justo, de que tu és fiel, de que nada do que o inimigo planejou contra os teus filhos ficará sem resposta, de que tu que vês em secreto recompensarás abertamente. E porque eu fiz de ti, Senhor, o meu refúgio, porque eu escolhi o Altíssimo como a minha morada, nenhum mal me acontecerá, nenhuma praga chegará perto da minha tenda, perto da minha casa, perto do lugar onde eu habito com a minha família, e isso não é arrogância, Pai, isso é fé, isso é a declaração de quem conhece o Deus com quem fala, isso é a ousadia de filho que sabe que tem um pai que o ama e que prometeu protegê-lo, e tu darás ordens aos teus anjos a meu respeito, Senhor. Isso me enche de um espanto e de uma gratidão que eu mal consigo expressar com palavras, porque tu que és Deus eterno, tu que criaste os céus e a terra com a tua palavra, tu que sustentas o universo com o poder da tua voz, tu te preocupas comigo a ponto de dar ordens aos teus anjos poderosos, a esses seres de luz que estão diante do teu trono, para que eles guardem o meu caminho, para que eles me carreguem nas suas mãos nos momentos de fraqueza, para que o meu pé não tropece, para que eu não caia, para que em nenhum momento da minha jornada eu me encontre sozinho e desamparado, porque os teus anjos estão ao meu redor agora. Pai, eles estão ao redor da minha família, eles estão ao redor da minha casa, eles estão ao redor de cada filho teu que ora esta. Oração com fé, e eu agradeço por isso com todo o meu coração. Pesarei sobre o leão e a cobra, Senhor, sobre os obstáculos que parecem invencíveis, sobre as situações que parecem sem saída, sobre os inimigos que parecem mais poderosos do que eu, sobre os vícios que tentam me prender, sobre a depressão que tenta me afundar, sobre o desânimo que tenta apagar o meu fogo, sobre tudo que o inimigo colocou no meu caminho para me impedir de cumprir o propósito que tu determinaste para a minha vida. Pesarei sobre o leão e a serpente, porque o poder que está em mim pelo nome de Jesus é maior do que qualquer força que se levante contra mim, e eu caminho sobre elas com a certeza de quem sabe que a batalha já foi vencida na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, porque eu te amo, Pai, porque eu te amo do fundo da minha alma imperfeita, frágil, mas sincera. Tu me libertarás, tu me colocarás em lugar alto,
longe do alcance dos meus inimigos, longe da dor que tenta me consumir, longe de tudo o que trabalha para minha destruição. E tu responderás quando eu clamar. Tu estarás comigo na angústia. Tu não ficarás à distância nos meus momentos mais difíceis, mas tu te aproximarás. Tu descerás ao meu nível. Tu pegarás a minha mão quando as forças faltarem. E tu me livrarás, me honrarás, não porque eu mereço, mas porque tu és um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que honra aqueles que honram o teu nome. Tu me saciarás com longa vida. Pai, tu me satisfarás com dias cheios de propósito, cheios de sentido, cheios da tua presença. Porque uma vida longa sem ti não é vida, mas um dia na tua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. E eu prefiro um dia no teu átrio do que 1000 nos palacetes dos ímpios. Eu prefiro a simplicidade da tua presença do que todas as riquezas do mundo sente. E ao fim de todos os meus dias, Senhor, eu quero ver a tua salvação. Eu quero olhar para trás e ver a tua mão em cada capítulo da minha história, em cada momento de dor que se tornou força, em cada noite que deu lugar a um amanhecer glorioso, em cada cova que se tornou um pedestal, em cada fraqueza que revelou o teu poder, porque a tua salvação é a maior herança que um filho pode receber. Pai, neste momento eu oro também por todo aquele que ouviu esta oração com o coração partido, com o peso de uma situação que parece impossível, com uma doença que assusta, com uma família que está se desfazendo, com um filho que se perdeu no caminho, com uma dívida que não tem como pagar humanamente, com um luto que ainda sangra, com uma solidão que dói mais do que as palavras conseguem descrever. Eu oro por cada um deles agora. Senhor, eu os trago diante de teu trono como Moisés trouxe o povo de Israel, como Abraão intercedeu por Sodoma, como Paulo orou pelas igrejas. Eu os trago pela fé e digo, Pai, tu conheces cada um deles pelo nome. Tu conheces a dor que eles carregam. Tu sabes o que eles precisam antes mesmo que eles te peçam, e eu confio que a mesma proteção do Salmo 91 é para eles também. Porque tu não fazes acepção de pessoas, porque o teu amor é imenso demais para caber em fronteiras humanas, e porque a tua graça é suficiente para cada situação, para cada pessoa, para cada impossível que existe neste mundo. E assim, meu Pai, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha rocha, meu escudo, meu Salvador, meu Senhor, eu encerro esta oração com o coração cheio de gratidão, com a fé mais firme do que quando comecei, com a certeza inabalável de que tu és Deus e que não há nenhum outro igual a ti, que o teu amor é eterno, que a tua palavra nunca falha, que as tuas promessas são sim e amém em Jesus Cristo, que os teus anjos estão ao redor de cada um que clamou a ti hoje, que a tua proteção é real, que o teu cuidado é perfeito, que nada do que o inimigo planejou prosperará, que o meu futuro está nas tuas mãos e não poderia estar em lugar melhor. Eu te agradeço pela cruz, pelo sangue derramado, pela ressurreição, pela vitória consumada, pela salvação que tu preparaste para mim antes da fundação do mundo. Eu te agradeço porque tu és bom o tempo todo e o tempo todo tu és bom. E eu fecho essa oração declarando com toda a força da minha fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu refúgio e eu habitarei na sua presença todos os dias da minha vida. O Senhor é o meu Deus e não há outro, e a ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. E se essa oração falou com você, se você sentiu a presença de Deus tocando seu coração neste momento, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Se inscreva neste canal para continuar recebendo orações poderosas como esta todos os dias. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas que também precisam dessa palavra. E escreva nos comentários "Eu creio". Ouça o pedido de oração, porque estaremos orando por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir essa paz e essa proteção hoje. E nunca se esqueça, Deus está com você em todos os momentos. Ele cuida de você, jamais te abandona. Continue firme na fé e permaneça na presença do Senhor.